Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Simone Marinho. Hoje nós iremos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio regular. As atividades são da semana 1, sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Mas antes de irmos para as atividades, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal Escola Online e dê um like nesse vídeo. Então, vamos às atividades. Atividade 1. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente. Então, o exercício pede para a gente identificar número de fases. O que são fases? Num sistema, o número de identificação de fases é o que a gente consegue diferenciar uma substância de outra. Por exemplo, o sistema 1. No sistema 1, nós conseguimos visualmente ver uma fase líquida amarela, uma fase que é o gelo e uma fase líquida que está no tom de azul no desenho, que significa água. Então, nós conseguimos ver três coisas diferentes. E por conseguirmos ver três coisas diferentes, nós visualizamos três fases. Logo, o primeiro sistema possui três fases. O segundo sistema, nós conseguimos ver as bolinhas de gases, a água no estado líquido e a água no estado sólido, que é o gelo. Então, são duas perguntas diferentes. O exercício pede número de fases, mas e se perguntasse qual é o número de componentes? Componentes significa quantas substâncias estão presentes no sistema. Nós temos o gelo, a água e o gás, porque é uma água gaseificada. Então, gelo e água é o mesmo componente, é uma única substância, que é a água, porém em estado físico diferente. Então, se o exercício estivesse perguntando o número de componentes, para esse sistema 2, nós teríamos apenas dois, que seria a água e o gás. Mas não é essa a pergunta, o exercício quer saber número de fases, quantas coisas diferentes nós conseguimos ver. Então, nós conseguimos ver o gás, a substância no estado líquido, que é a água, e o gelo no estado sólido. Então, também nós conseguimos observar três fases. Já o terceiro sistema, nós temos água salgada, gelo, óleo e granito. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o granito. Por quê? Granito é um mineral composto por três componentes principais, né? Que são o quartzo, a mica e o feldspato. Então, toda vez que falar granito, que é um mineral, a gente vai classificá-lo como mistura heterogênea e o granito tem três componentes e três fases. E aí a gente já começa esse sistema 3 partindo de três fases, que é do granito. Depois a gente vai visualiza um líquido azul e um líquido amarelo, que é o óleo e a água salgada. E ainda a gente consegue observar o gelo. Então, quantos sistemas? 6 sistemas. 3 do granito, 1 o líquido azul, outro o líquido amarelo e o gelo. Então, 6 fases. Chegando na resposta correta, letra E. Atividade 2. Considere os seguintes sistemas. Então, nós temos 3 sistemas e é para a gente assinalar a alternativa correta. Quando a gente verifica as alternativas, a gente vê que, além de classificar o sistema quanto a homogêneo e heterogêneo, tem também uma classificação quanto a substância simples e substância composta. Primeiro, sistema homogêneo de sistema heterogêneo. O sistema homogêneo é aquele no qual a gente identifica uma única fase. Já o sistema heterogêneo, nós conseguimos identificar o sistema duas ou mais fases. E substância simples e substância composta? Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. Já a substância composta é aquela formada por 2 elementos químicos ou mais. Então, vamos avaliar para cada um do sistema tanto a classificação, se é homogêneo ou heterogêneo,
quanto se é uma mistura simples ou composta. Então, primeiro sistema, nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é o gás nitrogênio, formado apenas por átomos de nitrogênio, que é o N2. Então, o nitrogênio é uma substância simples, formada por um único elemento químico. Já o oxigênio, o gás oxigênio, é o O2, e também formado por um único elemento químico, sendo classificado também como substância simples. Qualquer mistura gasosa, ou seja, substâncias gasosas, quando em contato, sempre formarão mistura homogênea, ok? Próximo sistema, etanol hidratado. Etanol, gente, é o álcool etílico, conhecido usualmente. O etanol hidratado significa que tem água em sua composição. Então, logo, nós não conseguimos diferenciar a água do álcool, então nós temos uma mistura homogênea. Quanto aos elementos químicos que fazem parte da constituição do etanol e da água. O etanol é um álcool orgânico e nós temos a fórmula molecular do etanol a fórmula estrutural do etanol como CH3CH2OH. Então, é uma substância formada por 3 elementos químicos, logo classificada como substância composta. E a água é formada por hidrogênio e oxigênio, também substância composta. E por último, gente, água e mercúrio. A água a gente acabou de ver que a fórmula é H2O, logo uma substância composta, e mercúrio é o único metal líquido que encontramos na natureza, de fórmula Hg, e é uma substância simples, formada por um único elemento químico, o mercúrio. Só que água e mercúrio não se misturam, logo é uma mistura heterogênea. Então vamos às alternativas. Letra A. Os 3 sistemas são homogêneos? Não, a gente viu que o sistema 3 é heterogêneo. Letra B. O sistema 1 é homogêneo? Sim. Formado por substâncias simples? Sim. Daí a gente já acha a nossa resposta. Letra C. O sistema 2 é homogêneo? Sim. E é formado por substância simples e composta? Não. As 2 substâncias são compostas. Letra D. O sistema 3 é heterogêneo? Sim. Formado por substâncias compostas? Não. O mercúrio é uma substância simples. O sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Gente, o que é uma solução? Solução, quando vocês verem, o conteúdo de soluções, a gente classifica a solução como uma mistura homogênea. Então, como o sistema 3 é uma mistura heterogênea, nós não podemos denominá-la como solução. Toda solução é uma mistura homogênea. A gente identifica uma única fase, certo? Então, atividade 2, resposta correta, letra B. Atividade 3. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas. Toma muito cuidado porque pede enunciado mistura homogênea. Então, se é uma mistura, é formada por 2 ou mais substâncias. Se é homogêneo, a gente identifica uma única fase. Então, letra A, água mineral. Água mineral é uma mistura? Sim, nós temos água com sais minerais solubilizados. Nós conseguimos ver esses sais minerais? Não. Então, nós conseguimos ver uma única fase e é uma mistura. Logo, a letra A gente vai marcar. Letra B, ferro. Ferro, gente, é um metal formado por um único elemento químico, o ferro, Fe. Então, é uma mistura? Não, não é uma mistura. Logo, nós não podemos marcar a alternativa B. Letra C, aço. Aço, gente, é uma mistura de metais que nós classificamos como liga metálica. Dependendo do aço, ele vai ter em sua composição ferro, carbono, cromo, dentre outros metais. Vai depender de onde esse aço é utilizado. Logo,
nós conseguimos identificar esses diferentes metais no ácido? No ácido não, desculpa, no aço? Não, a gente só consegue observar uma única fase. Logo é homogêneo e é uma mistura. Letra C, a gente pode marcar. Letra D, salmoura. O que é salmoura? É uma solução onde nós pegamos o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, e dissolvemos, solubilizamos em água. E aí, quando a gente coloca sal em água, o sal, ele fica solúvel na água, miscível na água. Logo, quando a gente faz essa mistura, a gente consegue observar uma única fase. Então, é uma mistura homogênea. Marcamos a letra D. Letra E, refrigerante. Refrigerante, gente, é uma bebida gaseificada. E a gente consegue observar as bolinhas de gás. Logo, se a gente consegue observar um líquido e bolinhas de gás, é uma mistura heterogênea. Logo, a letra E, nós não iremos marcar. F, gasolina. Gasolina é uma mistura? Sim. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Logo, a gente classifica como mistura. É homogênea? Sim. A gente identifica uma única fase. Então, F nós marcamos. G, ouro 18 quilates. Essa medição, 18 quilates, significa a proporção de ouro na liga metálica de uma joia. Quanto maior esse quilate, significa maior quantidade de ouros, do material, do metal ouro, e, consequentemente, mais cara a joia. Por que eu estou falando liga metálica? Porque se uma joia fosse somente do metal ouro, ela seria muito maleável, amassaria com muita facilidade e a nossa joia poderia ser danificada. Então, mistura junto com o ouro outros metais, como prata, como cobre, para dar essa maior durabilidade à joia. Então, o ouro 18 quilates é uma mistura? Sim, e é homogêneo, uma única fase. E por último, leite. Leite, muita gente acaba classificando como uma mistura homogênea. É uma mistura? Sim. No leite a gente tem água, lactose, vitamina, cálcio, dentre outras substâncias. Então, sim, é uma mistura. Mas não é homogêneo. Se a gente deixar o leite em repouso, a gente consegue observar a diferenciação de fases. Pois no leite também nós temos gorduras, lipídios, que vão diferenciar da fase aquosa das substâncias que estão solubilizadas na água. Então, se a gente visualizar bem de perto, a gente consegue ver essas gotículas de gordura no leite. Logo, não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. E aí, na atividade 3, nós marcamos como alternativas corretas A, C, D, F e G. Atividade 4. Faça a relação das colunas, justifique sua resposta. Então, nós temos aqui coluna 1, coluna 2. Na coluna 1, nós temos classificações de sistemas. Na coluna 2, nós temos os sistemas, que serão classificados e assim relacionados. Letra A. Mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Então, vamos identificar quais sistemas da coluna 2 nós podemos classificar dessa forma. Então, na coluna 2, o 1 é composto por água, álcool e areia. Água e álcool se misturam, logo, uma mistura homogênea. Porém, a areia não é solúvel, então nós temos nesse sentido uma mistura heterogênea. Não podemos classificar como o sistema A. Vapor de água, gás carbônico e oxigênio. São 3 gases, logo é uma mistura homogênea, mas é uma mistura homogênea gasosa. 3. Sal mais água. Então, 2 substâncias, formada por uma substância sólida e uma substância líquida. Porém, quando essas 2 substâncias se misturam, o sal é solúvel em água. Logo, forma uma mistura homogênea? Sim. Líquida? Sim. Composta por 2 substâncias? Sim. Então, nós podemos classificar como um sistema A. Água, areia e gelo.
nós identificamos fases diferentes. O gelo, nós identificamos diferente da areia, que é diferente da água líquida. Então, um sistema com 3 fases. E o álcool hidratado. Álcool hidratado é álcool mais água. É uma mistura homogênea líquida? Sim. Formada por 2 substâncias? Sim. Logo, nós também podemos classificar o sistema 5 como a definição A. Definição B, mistura bifásica. O que é bifásica? 2 fases, formada por 3 substâncias. Então, olhando os sistemas que nós já classificamos, nós vemos que uma substância bifásica, com 2 fases, formada por 3 substâncias, é a substância, o sistema 1, que é água, álcool e areia. A água e o álcool se misturam, formando uma fase, e a areia não é miscível nessas 2 outras substâncias. Então, são 3 substâncias, 2 fases. Mistura trifásica, 3 fases, formada por 2 substâncias. A gente identifica como sistema 4, pois água e gelo é a mesma substância, é água, porém estado físico diferente. Água vai estar no estado líquido e o gelo é água no estado sólido. Então, uma única substância. E a areia é a segunda substância. Então, 2 substâncias e trifásico. Solução líquida. Solução líquida é uma classificação similar à mistura homogênea líquida. Então, a letra D, nós podemos também ter o 3 e o 5. E por último, mistura homogênea constituída por 3 substâncias é a nossa mistura gasosa. Toda substância gasosa sempre formará um sistema homogêneo. 2. Última atividade, atividade 5. É uma atividade teórica que diz: com base no conteúdo abordado no livro didático e ou vídeo, explique com suas palavras, desenho e ou exemplos de práticas experimentais a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea. Então, mistura é sempre formado por 2 ou mais substâncias. E a diferenciação entre homogênea e heterogênea é em relação ao número de fases. Quando nós temos um sistema com uma única fase, como o desenho que nós temos aí, água mais açúcar dissolvido, nós conseguimos identificar apenas uma fase líquida. Então, uma fase, esse sistema é classificado como mistura homogênea. Nós falamos que os componentes são miscíveis. O que significa ser miscível? Ser solúvel. Já quando é uma mistura heterogênea, é quando as substâncias não são miscíveis, ou seja, immiscíveis, não solúveis. Nós conseguimos diferenciar pelo número de fases. Como exemplo, nós temos o óleo e a água, é uma mistura heterogênea com 2 fases. Foi um prazer resolver as atividades para vocês. Espero que tenha ajudado. Siga o nosso canal e dê um like nesse vídeo. Abraços!